E aí, galera? Hoje vamos falar de desgraça, né? Porque falar de desgraça também é bom e rende audiência. Se não fosse por isso, da Atena e Luiz Bate não estariam aí. Nós vamos falar de um mangá / anime atual. Está fazendo um relativo sucesso aí. Está na sua segunda temporada no anime. Último arco no mangá. E um autor ou autora, ninguém sabe o que a pessoa é. Também me interessa que a pessoa sabe escrever. E a pessoa sabe. E a pessoa bem sádica. Bem desgraçada. Que fez um mangá pra destruir a mente do protagonista. Criou o protagonista, mas odeia. Vamos falar hoje sobre Jujutsu Kaisen, um anime pra destruir a mente do Itadori, do seu protagonista. Depois da vinheta, vamos falar de tristeza e depressão. Se liga aí. Geralmente, quando alguma obra me interessa, eu vou procurar se tem mangá, pra saber se ela vai ter final. Isso é assim com o Jujutsu no Kaisen. Tem fortes inspirações no Bleach. Mas o autor de Bleach não é tão corajoso em algumas coisas como esse de Jujutsu é. No Bleach, ninguém morre, né? Igual no PC Naruto. Tem mortes pontuais, mas mesmo que tenha uma guerra imensa acontecendo, é só ferido que a pessoa quebra uma coluna. Realmente, ninguém começa lendo mangá, né? Eu comecei assistindo na expectativa de ser um Naruto e Kurama. Eu gostei de cara do protagonista, que eu achei ele bem carismático, logo clichê, bem bonzinho, divertido, faz piada. O primeiro episódio ele é basicão, assim, de qualquer shonen. Pô, legal, é bem animado, vou assistir. Sabe o dedo lá? Aí tu vê que outra pessoa soube o corpo dele, pô, legal, interessante. Não, vai ser tipo relação Naruto e Kurama. Spoiler. Não vai ser. Logo de cara, principalmente o anime, eu acho que os animadores foram bem sacanas, eles botaram lá que um personagem lá que morre, vai crescendo junto, vai fazer uma amizade ali, vai ser um feiticeiro Jujutsu como ele. Não, ele morre porque ele virou um demônio. Tem 2 episódios focados na relação desse rapaz com o Itadori. O Itadori conhecendo a mãe dele. Isso é psicopatia. Quando a gente conhece o passado de personagem, principalmente em Shonen, é porque ele vai ser um personagem recorrente da obra que vai continuar lá aparecendo. Mas não, eu acho que é a primeira virada do anime. É quando apresentam a gente um dos vilões da obra, que é o Marrito. É o desgraçado do anime. Não é o... Quem já... Não é ele, é o Marrito. Já deixou alto e claro que ele só quer destruir a cabeça do... Que ele disse que é o inimigo natural dele, alguma coisa assim. Ele é muito forte. Pode alterar, modificar o corpo dele da maneira que ele quiser, e pior, ele pode alterar o corpo das pessoas. Então se ele tocar, já era. A primeira temporada também é um pouco mais leve, alguns momentos mais divertidos. Eles tiveram uma sacada muito boa, que é ter um episódio comum, tem um encerramento e depois tem eles curtindo, dando uma volta, dando um passeio, saindo. O Gojo, ele é mais presente na primeira temporada porque ele tá lá sempre com os protagonistas. Nessa segunda temporada ele já é capturado, é um pouco mais sério, a gente conhece mais do passado, então é uma série de coisas também que o clima da segunda temporada é totalmente diferente da primeira. Os primeiros episódios da segunda temporada são flashbacks, mostra o passado do Gojo. Até então tá de boa, tá momentos felizes. No último episódio da merda, que é quando o Toji vem e mata uma menina que eles estavam protegendo. E isso desencadeou todos os eventos posteriores da série. O Geto, ele surta, por pouco o Gojo também não surta e vira o vilão da obra, mas acaba que só o Geto se torna. Os ideias dele são raciais, porque ele quer detonar toda a humanidade, só que deixar vivo os feiticeiros. Até então ele não é de todo mal contra os feiticeiros Jujutsu. Ele fala nos momentos finais dele no filme: eu não tenho nada contra as pessoas, não concordei nenhum ódio, uma mágoa com as pessoas da escola de Jujutsu. Eu só não conseguia dar um sorriso sincero nesse mundo cruel. Então o mundo, as pessoas, a ganância delas deixaram o Suguru daquele jeito. Depois ele perde o corpo dele pro Kenjaku. Geto aparece com uma cicatriz aqui na cabeça, que não é mais o Geto, é o Kenjaku. Também eu gosto muito como são apresentados os personagens da primeira temporada. O Nanami é muito bom, a apresentação dele, o Panda lá, os outros feiticeiros que aparecem depois, o Itadori vira amigo do alguém pergunta como é o seu tipo favorito de mulher. São momentos assim, quebra um pouco o clima pesado que tá no anime. E a segunda temporada não tem essa quebra de clima, porque já é Shibuya, o arco de Shibuya não tem como ter essas quebras de expectativa. E também temos uma relação problemática, que é Sukuna e Itadori. Se você pegar o começo de Naruto, é parecido, porque a Kurama não quer ajudar o Naruto no começo também, quer meio que matar o Naruto. E então tem essa relação de amor e ódio entre a Kurama e o Naruto. Os primeiros episódios que o Itadori começa a interagir com o Sukuna é parecido porque o Sukuna cede pra ajudar o Itadori no começo. Não ajuda do jeito que a gente queria também, mas ele ajuda. Isso acontece uma vez só. Eles fazem um pacto. O Sukuna vai e troca de corpo com ele, já pode voltar. O Itadori não volta, aí o Sukuna ri, aí tu pensa, ele vai destruir algumas coisas, brigar com alguém. O Sukuna detona todo mundo, se mata, só pra gerar um pacto com o Itadori de que... Spoilers. Vai lá
pra frente no mangá, o Sukuna pode assumir o corpo do Itadori sempre que ele quiser, com a intenção de que ele não mate ninguém. Mas aí que tá, ele nunca faz isso, fez o pacto de não machucar ninguém no corpo do Itadori. Era só quando o Itadori trocasse com ele ou vice-versa, aí o Itadori não ia lembrar de nada. Então o que acontece no mangá? O Sukuna nunca assume o corpo do Itadori em momento algum. Quando ele assume, porque o pessoal começa a botar dedo pro Itadori comer. Mas a segunda temporada é com 9 dedos. Tem todo o controle que ele quiser no corpo do Itadori. Não precisa pedir permissão ou algo do tipo. Aí o que o Sukuna faz? Ele detona uma cidade inteira. Depois que isso passa e o Itadori recupera a consciência, ele fica bem doido da cabeça. O que aconteceu aqui? Eu matei tudo isso de gente. Ele começa a se sentir muito culpado por causa disso. Temos também outros personagens importantes que fizeram amigos do Itadori que estão morrendo. Fujiguro. Ele estava enfrentando o doido lá que apareceu na praia, invocou um dos demônios dele, tinha que morrer, o demônio lutar. Porque ele não tem controle. Se adapta a qualquer pessoa, a qualquer tipo de ataque. Acho que é a maldição mais poderosa da obra. O Sukuna teve trabalho pra vencer esse cara. O Sukuna teve que detonar uma cidade inteira. A parte da cidade inteira foi de propósito. Ele quis detonar a cidade inteira pra zoar o Itadori. É aquele meme, né? Kurama e Naruto. Nossa, esse garoto até que é legal, vou ajudar ele. Sukuna e Itadori. Eu vou tanta vida desse moleque, ele parece já nunca ter nascido. O Nanami aparece depois. Eu acho que o Nanami também, ele já tava muito fraco, porque ele já tinha lutado lá na praia. Ele volta depois pra enfrentar o doido, já tá com a cara toda queimada, que é quando o Itadori recupera o corpo. Ele vê o Mahito, destrói ele na frente dele e ele já tá doente da cabeça. É muito triste a despedida do Nanami, porque ele é meio que o Christian Bale do anime. Queria que ele voltasse lá com aquela mina da confeitaria. Ele não vai voltar, galera. Foi de base. O autor ou a autora é muito sádico, ele quer matar todo mundo desse mangá. Aí o Itadori, primeiro, ele é quebrado pelo Nanami, que é morto na frente dele, e quando a Nobara vai de berço. Ela primeiro vai enfrentar um clone do Mahito. Ele não tem tanto poder e achava que conseguiria vencer ela com o clone, mas não consegue. Ele tem uma parte que ele corta ela e ela não morre, ela fica meio confiante, né? O poder dela é interessante, aqueles pregos, né, e martelo. Tem uma ressonância, bateu, pô! Ela é muito carismática, eu gosto muito dela. Aí a gente vê um pouco do passado dela, que ela tinha uma amiga que elas cresceram juntas na escola. Aí tinha uma professora que elas gostavam, depois a professora se muda. Todos os personagens já têm vida mais normal. E o Itadori também, né? Ele tinha uma vida normal, com o avô dele lá, ele ia pra escola. O Itadori literalmente caiu de paraquedas nisso. Porque o Itadori nem tinha ideia que tinha esses filhos. Ela sabia que tinha esses filhos, mas ele não sabia. Ela morava no interior, ela foi pra cidade, começou a estudar feitiçaria. Uma coisa que eu achei interessante demais na relação da Nobara com o Itadori é porque eles não são um casal. Deixaram implícito que eles são melhores amigos. Sim, apesar de ter os chips, eu gostaria de ver eles como casal porque isso é interessante. Volta pro presente, depois do Mahito voltar pro outro corpo dele, porque ele não tava conseguindo vencer a Nobara, vai pra lá e o Itadori tá lá. Aí ele toca no rosto dela. É questão de segundo, não tem aquela pausa dramática. Ele só correndo, aí o Itadori, Nobara, não sei o que, não deixa. Começa o flashback todo dia. Depois volta pra ela, aí ela cai de frente, na frente dele e o episódio termina aí. O que vem a partir disso é só desgraça, né? Porque eu passei a ter essa relação de amor e ódio. O GG, ele tem esse negócio assim de quebrar a expectativa da gente. Então o que acontece? Ele dá uma esperança de que o Itadori, ele superou rápido a morte do Nanami e pode seguir em frente e tentar derrotar ele, beleza. Só que logo depois, vem a Nobara. Isso detona totalmente a cabeça do Itadori. O Aoi aparece pra ajudar o Itadori. Só que o Aoi, ele é muito poderoso. Ele, em eventos fora do anime, ele detonou um monte de maldições no soco. É tipo Garp, o avô do Luffy. Não tem fruta, é só no soco, tá lá, pronto. Ele tem energia amaldiçoada, tanto que ele tem poder de teletransporte, ele bate palma e se teletransporta. Perde uma mão nesse processo também, inclusive nessa luta contra o Mahito, mas ele continua batendo palma porque não necessariamente ele precisa de dar palma da mão, é só figurativamente falando que ele bate palma. Então ele é muito forte, então ele ajuda o Itadori a detonar o Mahito. Ele é absorvido pelo Genja. O Aoi fez isso, o Itadori tem a chance de vingança dele, porque o Itadori precisava derrotar o Mahito. O discurso de herói do Itadori contra o Mahito. Não é um discurso bonito, algo assim. Ele fala, eu sou você e você sou eu. Eu vou te matar em qualquer oportunidade. Quando você renascer, você vai reviver outra pessoa. Eu não vou estar aqui pra te matar. Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Até mesmo nos seus sonhos, eu vou estar lá. Senhor, está livre. Caso arquivado. Que eu te falei, cara? Achou que eu tava brincando?
ele detona o Marrito totalmente. Quem já absorve ele, que eu acho que ainda é 1000 vezes pior, porque acaba que o Marrito se torna só um Arauto. não é um arauto, uma ferramenta. Um arauto da ter consciência. Então o Marrito se torna o que ele fazia com as pessoas. O que mais vai mexer diretamente na cabeça do Itadori a partir disso? O que você fala tudo do mangá? Esse vídeo é focado mais pra o que vai acontecer com a cabeça do Itadori a partir disso. O Itadori, ele decide assumir a culpa pelas mortes do Sukuna, ele vai ser julgado, só que o pessoal consegue fazer com que seja revogado. Só que vai atrás dele é o Yuta. O Yuta mata ele. O Yuta sabendo que o Sukuna ia reviver ele, então ele vai lá unicamente pra ajudar o Itadori e aí forma essa equipe. Mais spoiler daqui pra frente. O Kenjaku, ele fez tudo isso tudo e gerar o jogo do abate. É uma situação que rola onde ele fecha Tóquio e todas as pessoas ao redor que estiver naquela cúpula dele vão ganhar energia amaldiçoada. O que se resume? As pessoas se matarem. Então ele criou o próprio Battle Royale dele. É uma coisa maior do que Shibuya foi. O Shibuya foi só uma preparação. O incidente de Shibuya não é a situação do Gojo. O incidente de Shibuya é o que o Sukuna fez. Até então eles estavam lá só pra prender o Gojo e pronto, acabou ali. Uma coisa levou a outra. Caos. No jogo do abate, as coisas já ficam um pouco mais contidas entre aspas. Se tu mata alguém, tu ganha pontos, aí tu pode revogar as regras e ir mudando. Então é isso que eles estão fazendo. Agora sim, vamos voltar a falar. Todas as cagadas que fizeram a cabeça do Itadori sofrer, como é que ele tá hoje em dia. Ele tá com a cara toda cortada, ele tem muita cicatriz no rosto. Vai morrer mais algum personagem muito próximo ao Itadori a partir disso? Gojo? Não, o Gojo sabe. O Aoi morre? Não, mas ele vai desaparecer. Já sabe, né, galera? Não volta mais. Nobara, desaparecida também. Esse vídeo flashback porque morreu. É, galera, não tem jeito. É tudo um grande sonho. No próprio mangá deixaram como inconclusiva. Ela volta nos últimos episódios com um tapa-o. Fujiguro, o Sukuna assume o corpo do Fujiguro unicamente pra pegar o poder das sombras e assim que ele consegue matar o Gojo, já pensou teu melhor amigo, matando o teu professor no corpo do teu pior inimigo. Depois o que acontece? O Sukuna derrota uma mulher que amava ele, que até então assumiu o corpo da irmã do Fujiguro. O Sukuna, no corpo do Fujiguro, mata a amante dele, que estava no corpo da irmã do Fujiguro, e ela dá um adereço pra ele lá. O Fujiguro até tentava controlar o Sukuna. De começo, o Itadori consegue enfrentar o Sukuna de quase igual para igual, porque o Fujiguro lá dentro tava segurando o Sukuna. E sabe depois, não tem mais nada, matou a irmã dele, sentar os fatos, o Fujiguro tá morto. No atual, o Sukuna ainda está no corpo do Fujiguro? Lembra quando eu falei que a amante dele deu um presente pra ele? Ele voltou pro corpo original. Como é o corpo original dele? 4 braços e 2 rostos. Como é que derrota esse o Itadori descobriu sobre a família dele? Na verdade, não descobriu, só fica subentendido. Mas ele já sacou aquele brother que controla sangue. Quando eles se enfrentam, eles acabam se chocando e acabam vindo lembranças. Aí ele tem a sensação de que eles são irmãos. Como ele já sabe que eles são filhos do Kenjaku, só que ainda vai ter um momento que vai ter aquela revelação. É um moleque desgraçado que transou com uma pessoa morta com cérebro de outra. Isso quando o Kenjaku ainda era humano, né? Não, quando o Kenjaku tava sumindo o corpo da mãe morta do Itadori. O Kenjaku foi humano há 1000 anos atrás. Ele engravidou com o corpo da mãe do Itadori. Isso. E quem é o pai dele? O pai Itadori é um cara normal. Houve um momento que o Kenjaku no corpo da mãe do Itadori teve uma vida comum. Não. Então como é que ele engravidou esse cara comum aí? O Kenjaku sempre ficou rondando tudo qualquer coisa. Acho que a família do Itadori tinha conhecimento de algumas coisas. Tem a teoria de que o Itadori seja descendente do Sukuna, porque o avô do Itadori lembra o Sukuna. É uma gororoba. É basicamente a autora escrevendo as coisas mais absurdas pro Itadori sofrer desde o nascimento. Exatamente. O Itadori tinha uma vida comum até então, não tinha nem despertado nada. Se não tivesse comido o dedo, será que ele nunca teria despertado nada? Em algum momento ele ia acabar tendo uma interação. Ele era filho de uma maldição, já foi meio que planejado. O avô dele, que tava doente, lembra um pouco o Sukuna. O rosto dele, velho. Como está o Itadori hoje em dia? Ele tá treinando, desenvolveu um poder na armadura que ficou no braço dele. Ele ainda vai enfrentar o Sukuna agora. Tem um feiticeiro lá que tem o poder do julgamento. Então ele te bota no julgamento, se tu for culpado, tu morre. Julgamento o Sukuna contra o Itadori. Vai dar merda, porque até então o Itadori já assumiu todas as mortes pelo Sukuna. Eu acho que se o Itadori morrer, o Sukuna vai vencer. E como é que vai ficar a obra? Porque alguém tem que vencer o Sukuna e alguma voz. Senão a obra vai ficar aí aberta pra sempre. Ainda tem o Yuta, que inclusive ele matou o Kenjaku. Sim, o Kenjaku morreu. Tudo isso acontece nesse tal jogo do abate. Isso. Que é um arco que já tá aí há 2 anos. Um outro aluno, que é o aluno mais antigo do Gojo, tem o poder das apostas. E a sorte dele vai definir se ele vai ficar forte ou não. Ele fica imortal por alguns minutos. Nada e ninguém pode derrotar ele. É muito estende de hoje, né? As conclusões finais, assim, que o Itadori não vai sair desse julgamento. Eu acho que ele consegue, porque eu acho que é ele que vai vencer o Sukuna no final. 2 ou 1. O Sukuna dá o jeito de vencer o julgamento e detonar o cara
Itadori com a expulsão de domínio, ou dá alguma cagada e o Itadori morre e volta a conseguir mais desgraça. E nessa história do jogo do abate, toda Tóquio agora tem poder. Sim, Tem algum jeito de acabar esse domínio completo em Tóquio? conseguir uma certa quantidade de pontos, a ponto de mudar a regra, acabar com isso. Quem botou o escudo foi o Kenjaku, né? O Kenjaku já morreu. Se fosse tipo um anime mais comum, quando o Kenjaku morresse, ia acabar. Porque ele que botou tudo, mas como é um psicopata que tá escrevendo Jujutsu, isso não vai acabar nunca. É isso, galera. Um anime pra destruir a cabeça do seu protagonista. É muito triste o que está acontecendo com o Itadori. Justiça por Itadori. Perdeu todos os seus amigos, perdeu sua família, não tem mais ninguém, sua família era amaldiçoada. Acabou o vídeo.